que está acontecendo, Junes? Curiosos? Mesmo após anos assistindo a muitos documentários, programas e milhões de vídeos, ainda há coisas que nos surpreendem. Talvez seja porque somos mais de 7 bilhões e com internet imediata podemos encontrar qualquer coisa a qualquer momento. Mesmo achando que viu tudo, sempre há novidades. Por isso existe o Senhor Curiosity. Por isso e muito mais, estas são 20 coisas que você verá pela primeira vez. Se você gosta de carpintaria, o mecanismo que este homem cria deve te fascinar. É uma fechadura que funciona de forma curiosa. É viciante ver como ele trabalha nos detalhes. O interessante é que a fechadura só funciona ao destravar a parte superior girando um botão. Assim, pode-se destravar a parte inferior com a chave e abrir a porta. É curioso, pois é um mecanismo que usa gravidade e magnetismo para funcionar. Desde a antiguidade, soldados utilizam capacetes mais resistentes do que parecem, capazes de suportar grande peso. Já se perguntou o que isso significa? Neste vídeo, eles testam isso com outros modelos usando uma prensa hidráulica. Aqui, procurou-se comprovar a resistência de um capacete militar de 1968 versus um modelo mais atual de 2008. Surpreendentemente, o capacete mais antigo foi o que conseguiu suportar muito mais peso, já que aguentou 10.212 quilos, enquanto o mais moderno suportou apenas cerca de 1.970 quilos. Se você já quis ver como bolas de fogo se abrem na vida real e não nos filmes, neste experimento tentaram lançá-las diretamente com a ajuda de um alto nível de álcool, removedor de óleo misturado com um pouco de água. Inicialmente nada ocorre, mas ao adicionar mais removedor, forma-se um pó semelhante à neve. Quando o fogo é aceso, vemos como reage como uma verdadeira bola de fogo. Se você gosta de animais pequenos, vai adorar o cavalo miniatura que está vendo. Apesar de parecer engraçado, talvez não imagine a altura média deles, que geralmente medem de 86 a 97 centímetros de altura e são encontrados em vários países da América e Europa. Neste vídeo, percebemos melhor o que isso significa e a clara diferença entre ele e um cavalo normal. De qualquer forma, é bastante adorável vê-lo perseguir uma pessoa por um minuto. Eletrônicos Fantásticos é um canal japonês do YouTube especializado em reutilizar eletrônicos antigos e transformá-los em instrumentos eletromagnéticos. E por incrível que pareça, eles criam melodias interessantes. Aqui, usam objetos como televisões antigas em forma de guitarra e harpa, além de uma Telecaster, e também desses televisores, tambores e outros itens. Além disso, eles têm uma vocalista principal, o que torna a banda ainda mais incrível, já que soa muito bem. De tambores. Se você achava que já tinha visto de tudo em arte, provavelmente vai querer ver este vídeo. Este artista decidiu levar seus desenhos para outro nível e usar nada mais, nada menos que um compasso para desenhar vários rostos da Marvel em uma folha. E como você pode ver, é inegável o talento que ele tem. Ele desenhou 6 personagens empilhados, o que parece bem complicado, pois precisa desenhar e apagar simultaneamente. Mas o resultado ficou incrível. Muito bem feito, amigo. Este que você vê aqui é um pó chamado micopódio, e como você pode observar, ele tem um comportamento um pouco estranho ao ser colocado na água. Não parece acontecer muito, mas se você tentar submergi-lo, verá que ele sai seco, pois é um material altamente hidrofóbico. E esse garoto quis experimentar um pouco com ele como se não bastasse, decidiu testar. O que aconteceria se colocasse o micopódio dentro de uma garrafa com um isqueiro preso nela? E então, o que acaba acontecendo é bem divertido de assistir. Se você acha que seu celular precisa de uma restauração por causa de um pequeno arranhão ou algo assim, apenas olhe para este aparelho. Sim, é sobre um cliente que teria achado o aparelho no trabalho. Independentemente disso, só pelo detalhamento desse homem você não vai acreditar. Desde remover a lama de cada parte do telefone até colocar cada peça com extrema perfeição. Não podemos negar o talento que esse homem tem, especialmente quando chegamos ao final. Como resultado, ele restaurou completamente o aparelho, que agora funciona como novo. Ao longo da história, inúmeras estátuas foram criadas, antigas ainda permanecem em museus e cidades famosas. Pois neste vídeo, você poderá ver uma comparação entre a altura de algumas das estátuas mais conhecidas do mundo.
ao lado da altura média de 1,76 metros de um homem. O ranking inclui desde a estátua de Davi na Itália, com pouco mais de 5 metros, até a Mãe Pátria na Rússia, com 8,5 metros chegando à mais alta do mundo. A estátua da Unidade na Índia, com uma altura de 182 metros. Caso você esteja se perguntando se é possível separar o DNA, a Pátria parece incrível. Aqui, esse garoto conseguiu fazer isso com apenas 2 substâncias e algumas frutinhas. E ele decide juntar todas em um saco plástico e amassá-las até virar uma espécie de purê para depois filtrar. Adicione à mistura um recipiente com água, detergente, bastante sal e um pouco de álcool isopropílico. O interessante é que, poucos segundos depois de misturar com essa substância de nome científico, se obtém um tipo de material pegajoso, que é o DNA do morango que ele amassou. Isso sim é interessante, dona Natureza. Se falarmos de elementos químicos perigosos, o urânio definitivamente seria um deles, pois se observam efeitos altamente negativos uma vez que alguém é exposto a ele. Neste caso, o rapaz limpa resíduos de urânio dos equipamentos de trabalho. Como você pode ver, é surpreendente. Ao transferir os resíduos para outro recipiente, forma-se um pó amarelo. Para limpar, ele deve adicionar um pouco de ácido nítrico e água. Como você vê, é curioso, pois depois precisa guardar o resíduo em um saco plástico. Analisar o texto original, identificar informações essenciais, resumir mantendo nomes e eventos, preservar o ponto de vista do autor, garantir correção gramatical. Por causa da cultura diferente, alguns desses alimentos são comuns para nós, mas não para eles. Neste caso, gravaram a reação deles ao experimentar Skittles pela primeira vez. Embora não pareçam tão impressionados, todos concordam que são deliciosos. Os filmes da Marvel, sem dúvida, sempre foram bastante populares, mas mesmo que você seja um fã da Marvel, provavelmente nunca viu o teste de elenco de Tom Holland para o filme Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, lançado em 2021. É bastante curioso de ver, já que podemos perceber como, em cada momento, Holland atua daquele jeito tão característico do atual Homem-Aranha que todos conhecemos. E até podemos ver Chris Evans, que interpreta o Capitão América em quase todos os filmes. Na internet, existem muitos artistas extremamente talentosos e apaixonados pelo seu trabalho. Se você procurava um vídeo relaxante e fascinante ao mesmo tempo, provavelmente vai querer assistir a este. Hanabira é um canal que, neste caso, está criando casa em miniatura com milhares de objetos pequenos, como escrivaninha, cadeiras, gavetas e outros móveis para decorar, além de muitos outros detalhes. Ele colocou alguns sapos dentro para simular que vivem na casa. Apesar do vídeo ter cerca de 30 minutos, não dá para negar o esforço e dedicação envolvidos, resultando em uma verdadeira casa em miniatura. Este que você vê aqui é o Kotaro, uma lontra macho que vive com seus donos, e outra lontra chamada Hana, no Japão. Ele é amigável, e seus donos quiseram gravar sua reação ao ver um massageador de cabeça pela primeira vez. No início, ele não demonstra fascínio pelo objeto, apenas o morde e tenta entender a situação. Em determinado momento, ele se rende e sua dona faz massagens, o que não o incomoda. Deixe a lontra em paz, amigo. Você pode ter visto um filhote de hamster, mas provavelmente nunca viu vários crescerem tão rápido. Neste vídeo, é possível ver cerca de 6 desses pequenos animais em 15 dias. É curioso, pois crescem rápido. Em apenas 5 dias, o pelo deles já fica mais visível e eles começam a parecer um pouco maiores. Mas, ao final das 2 semanas, podemos observar uma mudança completa em seus corpos em comparação com o primeiro dia. Eles cresceram muito e o pelo aumentou bastante. De qualquer forma, isso se torna algo muito interessante de ver se você costuma pintar as unhas de forma um pouco desleixada. E caso achasse que já tinha visto de tudo, quanto à tecnologia, talvez você queira dar uma olhada nesse robô. Como você pode ver, ele pode pintar suas unhas perfeitamente em questão de poucos minutos. E tudo o que você precisa fazer é escolher sua cor preferida e o robô fará o resto. Basta colocar seu dedo dentro desse pequeno espaço. Uma faixa vai ajustar e começará a tirar algumas fotos em poucos segundos até capturar uma imagem 3D da unha do seu dedo. Assim, o robô começa a pintar perfeitamente sem deixar espaços, manchas ou áreas vazias. Muito provavelmente, em algum momento, você já pegou um desses copos com refrigerante dentro, né? E como todos sabemos, eles são meio moles. Por isso, neste vídeo, foi feito um time-lapse para testar até quanto esses copos conseguem resistir. Com bebidas como Coca-Cola e Fanta.
Curiosamente, mesmo assim, eles resistiram vários dias antes de começarem a se deteriorar totalmente. Bom trabalho, Ronald McDonald's. Se por algum motivo você achava que não existia um vídeo suficientemente adorável, talvez este te faça mudar de ideia. Aqui está a primeira versão. Veja 2 filhotes de tigre recebendo vacina. Apesar de rápido, é possível notar a reação deles ao serem vacinados por cuidadores na Coreia do Sul. Quando terminam com eles, na verdade fica até um pouco assustador ver a própria mãe deles, que também fica um pouco incomodada, mas no final nada acontece. É adorável ver como essa mãe tenta protegê-los ao entrar em um ambiente totalmente novo para eles após serem vacinados. Se você quer saber o que esse homem fará com centenas de lápis de cor, a resposta pode te surpreender. É um globo terrestre e com muita resina e uma máquina, ele começa a dar forma, facilitando o trabalho. O processo não é tão simples quanto parece e, no final, ele detalha cada continente à mão. E é interessante que, embora ele tenha afirmado que não gostou totalmente de como ficou no final, não podemos negar que o resultado é realmente incrível. Sem dúvidas, é uma nova versão do globo terrestre que todos conhecem.